O livro de Reis conta pra gente o coração dos reis. Deus deixa bem claro. Esse rei fez o que era bom ao Senhor, ou esse rei fez o que era mal ao Senhor. E esse é um dos casos de um dos reis mais conhecidos. Se nós formos para 1 Reis, no capítulo 16, e olharmos a história de Acabe, rei em Israel, do versículo 29 em diante, a gente consegue entender como era um extremo ou outro a vida dos reis. Ou haviam reis que ficavam com o Senhor, que se dedicavam ao Senhor, ou infelizmente haviam pessoas que ficavam afastadíssimas de Deus, como é o caso de Acabe. A palavra diz, no versículo 30, Acabe, filho de Onre, fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro antes dele. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e adorá-lo no templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria. Acabe ergueu um altar para Baal. Fez também um poste sagrado. Ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes dele. Então a gente já vê que Acabe era um homem, como o versículo 30 falou, fez o que o Senhor reprova. Mais do que os pecados que Jeroboão cometeu, ele cometeu muito mais pecados, ele foi muito mais além, a palavra quer dizer. Não tinha pecadinho ou pecadão, como o irmão fala no Novo Testamento pra gente, nas cartas, mas que Acabe ele foi mais longe nos pecados. Além dos pecados cometidos por Jeroboão, ele se casou com a mulher que era do povo dos Sidônios, que era também uma mulher idólatra, criou um altar para Baal dentro de Samaria, a capital de Israel. Deus não tinha abandonado o seu povo, Deus queria que o seu povo viesse, mas a gente vê que o seu rei empurra a palavra do Senhor, os decretos do Senhor para lá para ficar com os seus deuses. Esse é Acabe. Acabe e essa mulher aqui vão ser bastante falados durante esse livro de Reis. Dentro desse período nós temos Elias. Vamos falar de Elias depois, se o Senhor permitir, mas é interessante que Acabe tem um grande destaque pela sua maldade. E novamente, como a palavra diz, e mostra pra gente, havia uma base, né, aqueles que eram como Davi, quando faziam coisas boas, e aqueles que eram dos caminhos de Jeroboão. Acabe tinha passado os pecados de Jeroboão. Os dois, Acabe e Jezabel, eram maus, e a palavra do Senhor diz no capítulo 18 de 1 Reis, no versículo 4, Jezabel estava exterminando os profetas do Senhor, por isso Obadias reuniu 100 profetas e os escondeu em 2 cavernas, 50 em cada uma. E lhes forneceu comida e água. Então, Jezabel estava exterminando os profetas do Senhor, enquanto Acabe colocava profetas de Baal em Israel. O que é muito triste da gente ver. Vimos Jeroboão tentando criar uma religião nova em 1 Reis, e Acabe está exterminando a religião do Senhor e colocando uma religião idólatra lá dentro. Religião que fazia muito mal pro povo também. Abandonando o seu Deus, tirou eles da terra do Egito. Ainda sobre Acabe, é interessante porque Deus tinha falado ao seu povo lá em 1 Samuel, quando eles falaram que queriam um rei, que o que os reis quisessem deles, eles teriam. Os filhos, as vinhas, as filhas como servas, tudo. E é interessante porque 1 Reis 21, Acabe queria muito uma vinha que pertencia a Nabote. E ele estava chateado, a palavra conta, estava aborrecido, diz o versículo 4, né? Ele foi para casa aborrecido de Jezabel, viu aquilo e perguntou por que ele estava assim. E no 6 ele explica, porque eu disse a Nabote de Jezreel, venda minha sua vinha, ou se preferir eu lhe darei outra vinha em lugar dessa. Mas ele disse, não te darei minha vinha. Disse-lhe Jezabel, sua mulher, é assim que você age como rei de Israel? Levante-se e coma, anime-se, conseguirei para você a vinha de Nabote, de Jezreel. Então ela escreveu cartas em nome de Acabe, pôs nelas o selo do rei e as enviou às autoridades e aos nobres da cidade de Nabote. Naquelas cartas ela escreveu, decretem um dia de jejum e ponham Nabote sentado no lugar de destaque entre o povo.
e mandem 2 homens vadios sentar-se em frente dele e façam com que testemunhem que ele amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei. Levem-no para fora e apedrejem-no até a morte. Versículo 11 diz que as autoridades e os nobres da cidade de Nabote fizeram conforme Jezabel os orientara nas cartas que lhes tinha escrito. Decretaram jejum, fizeram Nabote sentar-se no local destacado, no meio do povo. Então 2 homens vadios vieram e sentaram em frente dele, e o acusaram diante do povo, dizendo: Nabote amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei. Por isso o levaram para fora da cidade, o apedrejaram até a morte. E assim, o versículo 15 mostra Jezabel como se ela fosse uma mãe ali de Acabe, falando: olha, vai lá, agora tome posse da sua vinha. Mostra o tamanho da maldade. Deus havia avisado o seu povo que isso poderia acontecer se eles quisessem realmente um rei, e esse rei não estivesse com o Senhor. Então a gente vê aqui o poder que os reis tinham nesse período e a maldade de alguns reis. É claro que a palavra já tinha trazido também que Acabe sofreria no capítulo 21, consequências das coisas que ele estava fazendo. Ele não agradava ao Senhor. E Reis conta pra gente o seu fim. O capítulo 22, no versículo 34, diz que numa batalha, Acabe estava disfarçado para não ser pego como rei, e uma flecha veio e o atingiu, né, numa parte que a armadura não conseguia dar segurança a ele, não conseguia evitar que ela transpassasse, e ele morre ali. Ah, muito triste saber que Acabe fez tudo o que ele fez com o Senhor, mesmo tendo vindo do povo de Deus. Eles sabiam que era Deus. Jezabel mesmo ah, falou aquelas coisas como ela soubesse o amor que muitos do povo tinham por Deus e tramou aquilo contra Nabote. Então, é uma das histórias que a gente tem em Reis. Jezabel também vai morrer de uma forma bem violenta, o livro conta. É bem interessante se você continuar lendo, e aqui seria legal isso, para você entender melhor. E a gente tem durante esse período a história de Elias, que se Deus permitir a gente pode falar no próximo podcast.